Olá, tudo bem? Muito obrigado você que está conosco pelo canal do YouTube. Certamente o seu apoio é necessário, fundamental para que vida seja alcançada. Por isso, dê o seu like, nos apoie. Assim nós estaremos falando do amor de Deus. Hoje eu quero convidar você para que juntos meditemos numa mensagem da palavra do Senhor que começa em João 15:16. Onde Jesus nos diz: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeeis, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Ou seja, é para que nós nos alertemos que os olhos de Deus contemplam cada um de nós aqui na terra, conforme o Salmo 101, que nos alerta dizendo que os olhos do Senhor contemplam os fiéis da terra que andam no reto caminho. Esse servirá a Deus. Então nós temos tudo para fazer as coisas corretas, independentemente de ser vistos pelos homens, de ser contemplado pelos homens. Nós temos tudo para termos iniciativas proveitosas, frutíferas, fazendo aquilo que é correto, independentemente do aplauso dos homens ou de chamar a atenção de alguém. Uma coisa muito importante é chamarmos a atenção de Deus. É para isso nós estamos aqui falando convosco através dessa mensagem. Você que muitas das vezes reclama no seu anonimato que ninguém vê o que você faz, que ninguém observa, mas tem alguém que é superior a tudo isso que te observa. Não desista de fazer as coisas certas. Eu quero falar sobre um homem que, segundo a Bíblia, conforme está escrito no livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, capítulo 13, no versículo de número 14, a parte final que diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus escolheu Davi, um homem segundo o seu coração. Ou seja, naquele momento, nem mesmo Davi sabia que ele havia sido escolhido por Deus. Porque naquela época que viveu Davi, antes dele reinava Saul como rei em Israel, porém foi um rei que desagradou a Deus, que não fez aquilo que Deus gostava, que Deus queria, que Deus esperava que ele fizesse. Mas, por conseguinte, os olhos do Senhor observam as pessoas para a missão que Deus tem para cada um de nós. Cada um de nós temos aqui na terra um propósito a cumprir. Porque o primeiro propósito de Deus para nós, seres humanos, é a salvação. Essa é a mensagem principal, a salvífica, através da pessoa de Jesus Cristo. A salvação, essa é a missão principal. E a salvação vem através de Jesus Cristo, porque é necessário que nós devemos confessar a Jesus como seu Salvador, não é? Porque está escrito que aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. E o terceiro propósito de Deus para que a gente viva aqui na terra, cumprindo os nossos papéis como seres humanos, é fazer a vontade de Deus acontecer através de cada um de nós, os desígnios do Senhor para cada um de nós aqui na terra. Por isso que quando Saul fez aquilo que desagrada a Deus, certamente os olhos do Senhor já contemplavam alguém que andava de forma que lhe chamava a atenção. Por esta forma, o Senhor levanta a pessoa de Samuel e diz que ele fosse à casa de Jessé, quando o Senhor diz assim: enche o teu vaso de azeite e vem, que vou te enviar à casa de Jessé, o belemita. Porque na casa de Jessé o Senhor tinha provido um rei. E chegando na casa de Jessé, Samuel, então falando a Jessé que ele tinha um propósito poderoso, abençoado para os seus filhos. E certamente ele desejou ver seus filhos, contemplar os seus filhos,
porque haveria algo sobrenatural. Deus escolheu um dos filhos de Jessé para reinar em Israel. Todavia, o pai de Davi, Jessé, chamou todos os seus irmãos, exceto Davi, que não estava presente naquela reunião. Certamente Samuel, olhando os filhos de Jessé, homens de boa aparência, jovens, formosos, e ele talvez motivado um ou outro, mas o Senhor alertou a Samuel que Deus não vê como o homem vê, Deus não escolhe como o homem escolhe. Ou seja, o que chama a atenção de Deus são pessoas fiéis, pessoas que não renunciam a valores, pessoas que vivam a integridade, que amem servir a Deus, independente onde esteja, mas que tenha a alegria de servir o Senhor. Assim, quando, naquele momento, Samuel, observando os filhos de Jessé, ele pergunta: acabaram os teus mancebos? Então, Jessé disse a Samuel: não, ainda falta o mais moço. Esse mais moço era Davi, que estava no campo, apacentando ovelhas. Então, certamente Davi, no campo, apacentando ovelha, jamais passou no seu coração, jamais houve pretensão nenhuma na sua mente, de maneira nenhuma, que ele seria ungido rei em Israel, ungido rei para reinar em Israel. Ou jamais ele teria pretensão alguma de ocupar ou de galgar uma posição tão nobre, de ter uma escolha tão soberana, tão maravilhosa, tão poderosa como essa, que ele foi submeter-se. Então foi dada uma mensagem, foi transmitido através de um mensageiro que fosse ao encontro de Davi no campo, onde ele apacentava o rebanho do seu pai, Jessé. Certamente foi uma surpresa para ele quando chegou uma mensagem assim que ele era chamado com urgência para estar numa reunião solene, que havia um banquete na sua casa, que havia algo diferente acontecendo, mas naquele banquete ninguém comeria e ninguém beberia até que ele chegasse. Afinal, ele era o convidado principal. Isso denota-nos algo tremendo. Independentemente do que você estiver fazendo, faça de maneira correta. Procure agradar a Deus naquilo que você está fazendo. Faça correto, seja íntegro, dê testemunho dos céus, seja um adorador, seja fiel, porque os olhos de Deus contemplam tudo isso. Por esta razão, Davi, sendo um adorador lá no campo, apacentando o rebanho do seu pai, isso chamou a atenção de Deus, porque ele cuidou perfeitamente. Ele não abriu mão de ser zeloso e de ser protetor do rebanho do seu pai. Ele não abriu mão de cada animal do rebanho do seu pai. Ele não abriu mão de estar apto a prestar contas quando ele defendeu do leão, do urso e demais feras do campo. Ele estava ali para defender, para proteger, para guardar. Então, não saia da posição que você está. Não saia do lugar de honra que você está. Por mais simples o que você está fazendo, seja a mais simples profissão, faça com zelo, com determinação, porque os olhos de Deus estão contemplando você. Por esta razão, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, que essas bênçãos do céu venham sobre você. E não desista de fazer o certo. Jesus te ama. E Jesus pode, quer e vai mudar a sua história se você crer, se você receber esta mensagem.
quero orar por você. Amém? Independente da sua fé, independente do seu credo religioso, quero orar por você. Jesus te ama. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, em cuja presença nós estamos, meu Deus, adentramos a Tua graça, invocamos o Teu nome em favor de todas essas pessoas que oram conosco, essas pessoas que necessitam de um milagre, essas pessoas que estão confusas na sua mente, achando que foi esquecida e abandonada pelo seu líder, pelo seu chefe, pelo seu patrão. Eu não sei por quem ela se sente esquecida e rejeitada, até mesmo pela própria família. Meu Deus, visita este coração agora. Transforma a sua vida, transforma a sua mente, transforma os seus sonhos, transforma a sua alma e especialmente, Senhor, dá a ela salvação de vida e paz na presença de Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe, muito obrigado, nos apoie e assim nós venceremos em nome de Jesus.